E no nosso programa de hoje vamos para uma entrevista especial com o deputado Max Beltrão. Ele que está no seu primeiro mandato como deputado federal, completando aí o primeiro semestre da sua legislatura, deputado do PMDB, vem cumprindo com um papel extraordinário, muito dedicado nas comissões, nos trabalhos de plenário e também na unidade da bancada do seu estado, do estado de Alagoas. E a gente vai conversar com ele a partir de agora. Primeiro que tudo, a alegria de tê-lo conosco e eu queria uma avaliação sua em cima do tema de momento, que é a questão da reforma política, deputado. Verdade, eu logicamente, assim como a maioria do povo brasileiro, nós queríamos uma reforma política onde a sociedade fosse ouvida, onde a sociedade fosse atendida. Infelizmente não aconteceu da forma que eu gostaria que acontecesse, mas houve algumas mudanças significativas que acredito que vai melhorar principalmente a transparência das próximas eleições, para que as eleições sejam justas e que os eleitos representem realmente a vontade do povo. Deputado Max, em relação à maioridade penal, qual é a sua avaliação? Eu votei favorável à diminuição da menoridade penal e votaria novamente, vai ter segundo turno, votaria novamente, não porque eu acredite que diminuir a menoridade penal vai diminuir a violência no país. Não, não vai. Para diminuir a violência no país, nós precisamos de mais escolas, precisamos de mais universidades, precisamos de mais creches, precisamos de mais investimentos em saúde, precisamos de mais emprego, precisamos mudar muita coisa no nosso país, de mais presídios, de programas socioeducativos, de programas de inclusão social, mas votei e votarei novamente a favor da redução da menoridade penal por questão de justiça, porque eu acredito que um jovem de 16 ou 17 anos, ele tem plena consciência do que é certo e do que é errado. Ele sabe muito bem disseminar o que está certo e o que está errado e não acho justo que ele possa assassinar, que ele possa estuprar, que ele possa cometer crimes de latrocínio e ficar impune. Então, por questão de justiça, votei e votaria novamente para a redução da menoridade penal. Deputado, o senhor foi relator do projeto da síndrome alcoólica fetal. Me fale um pouco sobre isso. A síndrome alcoólica fetal é um problema muito mais grave do que a sociedade realmente discute. Nós temos no país mais de 20 milhões de alcoólicas, de pessoas que sofrem do alcoolismo, que têm essa doença, essa grave doença, e temos cerca de mais de 6 milhões de mulheres que também são alcoólatras no país. E a grande maioria é em idade fértil. Então é preciso que a síndrome alcoólica fetal ela seja, de certa forma, exposta para a sociedade dos riscos que essa doença causa, até porque os recém-nascidos que têm essa doença, ela não tem cura e, ao mesmo tempo, eles sofrem consequências para o resto da vida. Então, precisamos orientar as mulheres para que não bebam enquanto estão na gravidez, em hipótese alguma, porque o seu feto, a criança, vai ter problemas para o resto da sua vida e não tem cura. Então, aprovar essa matéria me deu, de certa forma, uma alegria muito grande, até porque a gente vai ver que vai ter mais divulgação desse assunto para que também as empresas que fabricam álcool possam divulgar os males que essa doença causa em todas aquelas mulheres que são alcoólatras. Deputado, o senhor tem lutado pela flexibilização na prestação de contas de saúde, educação e assistência social nos municípios. Exatamente, porque nós vemos que nós temos que ter responsabilidade com os gastos públicos. Se o município ele tem que gastar 15% na saúde, se ele tem que gastar 25% na educação, ele tem que cumprir suas metas. E se ele tem que gastar com o pessoal até 50%, ele tem que cumprir a sua meta. Então, fazer com que nessa comissão pudesse externar para 75% o gasto com saúde pública com o pessoal, valoriza o funcionário da saúde, valoriza os profissionais de saúde e eu acredito que o Brasil poderá ganhar com isso, tendo a valorização do profissional e fazendo com que ele possa receber mais. Deputado, um outro tema que o senhor apresentou aqui na Câmara é a questão de banheiros químicos para portador de necessidades especiais em eventos, deputado. Foi um projeto que eu tive a felicidade de trabalhar nele, de dar entrada aqui na casa. Espero que ele seja aprovado, até porque a gente vê que os portadores de necessidades especiais, eles sofrem no dia a dia, no cotidiano, em todo canto que ele vai. Acessibilidade, então nós precisamos fazer leis que dê mais acessibilidade a essas pessoas e quando um deficiente físico
vai, por exemplo, num evento público que precisa ir ao banheiro e que as pessoas normais usam o banheiro químico já de uma forma inadequada, até porque o banheiro químico ele é um pouco complicado de entrar, ele é mais alto, ele tem um cheiro horrível, e imagine um cadeirante frequentar um banheiro químico. Então, o projeto é no sentido de que sejam fabricados, que sejam colocados em todos os eventos públicos banheiros químicos adaptados a portadores de necessidades especiais para que eles possam, quando precisar ir ao banheiro, usar o banheiro da mesma forma que uma pessoa comum usa. Deputado Max, que avaliação o senhor faria desses primeiros 6 meses aqui na Câmara Federal? Eu estou muito contente em poder estar assumindo o cargo de deputado federal. É a primeira vez que eu tenho essa oportunidade. Eu tive a honra de ter tido voto em todas as cidades de Alagoas. Eu me orgulho muito de estar aqui enquanto deputado federal, até porque o povo me deu essa confiança para chegar aqui e o representar. Eu tenho muita alegria em chegar na Câmara num momento diferenciado, até porque pelo que eu soube dos últimos anos, é a primeira vez que o Congresso aprova tantas leis e vota tantas leis polêmicas que estavam engavetadas debaixo do tapete, que estavam, de certa forma, presidentes que passaram por essa casa sem ter coragem de colocar em votação. Então, tive a oportunidade de participar de várias votações de temas polêmicos, como a reforma política, como a minoridade penal, como o Pacto Federativo que vai ser votado ainda esse ano, como tantas outras leis que tiveram aqui. Então, estou muito contente de participar desse momento, apesar do país estar numa situação hoje não muito da forma que nós brasileiros gostaríamos, com mais recursos, com os cortes que tiveram aí do governo federal, proporcionado pelo ministro Levi e pela presidente Dilma, mas enquanto parlamentar eu estou satisfeito de estar aqui não só legislando, criando leis, participando das comissões da casa e nas votações, mas principalmente levando recursos para o estado de Alagoas. Apesar dos cortes que foi feito nos orçamentos, tanto de saneamento, de infraestrutura, a questão também de habitação, de educação, de saúde, eu tenho conversado constantemente com os ministros daqui da República Federativa do Brasil e tenho conseguido levar recursos para o meu estado, para várias obras de saneamento, para quadras esportivas, construção de escolas e tantas outras obras que eu tenho conseguido através da minha atuação como parlamentar, do meu trabalho e, graças a Deus, das portas abertas que eu tenho encontrado através dos ministros. Muito bem, muito obrigado ao deputado Max Beltrão, PMDB de Alagoas, conversando conosco aqui na TV Parlamento Nordeste.